A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda e poderosa. Sabemos que vocês sabem que eu estou trabalhando na direção do Senhor, no livro de Atos. Mas hoje o Senhor mandou eu para outro livro. Então é melhor obedecer do que sacrificar. Hoje vamos falar em Marcos 4, do 35 ao 41. E amanhã retornaremos para o livro de Atos. Amém? Hoje é Marcos 4, 35, do 1 a 41. Perdão. Marcos 4, do 35 ao 41. Onde o tema é: te cala e aquieta-te. Às vezes uma tempestade, uma situação faz você e eu ficar inquieto. Faz eu e você falar demais. O Senhor está trabalhando para aquele que nele espera. Está lá em Isaías 64, 4. O Senhor está trabalhando naquilo que eu e você não pode. O Senhor está trabalhando na tua vida financeira, numa porta de emprego para você ou sua família, ou filho ou filha, ou esposa trabalhar. O Senhor está trabalhando naquele teu sonho. Aí muitas vezes está tudo tão difícil, só tem problema, não. É o Senhor trabalhando. Ou o Senhor permitindo para aumentar a tua fé. Ou uma provação que você tem que passar. Mas em tudo, se aquiete e se cale. Quando você vê que você vai falar demais, vai para o teu quarto orar. Se for no trabalho, vai no banheiro, ora um minutinho e retorna. Louva hinos ou fica escutando ali trabalhando, mas te aquiete e te cala, porque o Senhor está aí bem pertinho de ti. Mas Beth, nessa situação tá. Eu vou te provar na Bíblia. Marcos 4. Jesus acalma uma tempestade. E ele, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passamos para o outro lado? Era já tarde. O Senhor disse: olha, vamos para o outro lado. O Senhor não sabia que ia ter uma tempestade? Sabia. O Senhor pode até te mandar de um lugar para outro. Ele sabe o que você está enfrentando lá. Ele sabe a perca que você teve de uma morte de um ente querido. Mas Ele está com você. Porque Ele disse: vamos para o outro lado, e Ele estava junto. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, havia também com eles outro barquinho. Eles iam com ele, tinha outro barquinho, mas Jesus estava ali, mas teve tempestade. Eu não sei qual é a sua situação, mas Jesus está com você. Independente do que você esteja passando, Ele está aí ao teu lado e do meu lado. Levantou-se grande temporal de vento e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Veja que o temporal era tão grande que o barquinho já estava se enchendo de água. Mas Jesus não estava ali? Ele não poderia ter dito: não vai acontecer nada, mas aconteceu. Porque no mundo a gente tem aflições, mas a gente tem que ter bom ânimo que Jesus venceu o mundo, venceu essa tempestade e venceu a minha e a sua. Veja que ele estava com eles. Mas a água, o vento foi tão grande que já estava enchendo o barco. Mas ele estava ali, o milagre, o poderoso. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. Então despertaram, dizendo: mestre, não se te dá que pereçamos? Veja que Jesus estava ali dormindo. Porque ele era humano aqui na terra. Aí disseram: mestre, tu não te importa conosco? E muitas vezes você faz isso. Murmura, reclama, esperneia na presença de Jesus. Mas, Senhor, por que isso? Ele não estava aqui? E o barquinho já estava se enchendo de água? Ele queria mostrar o poder deles, aqueles homens. E queria mostrar a eles também que quando se dorme, quando vem uma tempestade, fica com problema. Porque veja que os discípulos dizem: mestre, tu não te importa? Mas ele não estava ali. Ele queria também mostrar isso aos discípulos. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Só uma palavra. E tudo acalmou. O tema, te cala, aquieta-te, foi o que Jesus deu a ordem ao mar, à tempestade. Na hora certa, essa tempestade passa. Na hora certa, toda essa dificuldade passa. Mas Ele está aí com você como Ele estava aqui no barquinho. E disse: por que são tão tímidos? Ainda não tendes fé? Quer dizer, aqueles homens estavam numa tempestade,
se acordaram Jesus e com certeza estavam desesperados, porque Jesus mandou eles se aquietar e ter fé. Se a situação é difícil, ore e diga, Senhor, aumenta a minha fé. Porque aquele homem que levou o filho para Jesus orar, que era endemoniado, que ninguém conseguia fazer nada por ele. Quando Jesus disse, tem de fé, ele disse, aumenta a minha incredulidade, quer dizer, aumenta a minha fé. Porque às vezes, irmão, a situação é tão difícil que a gente precisa clamar por fé. O 41, para terminar. Então sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Veja que eles sentiram um grande temor, né? Quem é esse? É Jesus. E eu e você amanhã vamos ter um temor assim de ficar não apavorada, um temor de tremer mesmo na base. Dizer, só Jesus poderia fazer isso. Mas para isso você tem que estar orando, tem que estar louvando, tem que estar jejuando, tem que estar lendo a palavra. Porque a tempestade vem, mas quando a gente está com Jesus é só bênção. Agora, quando está um dia na igreja e 15 no mundo, quando não está renunciando tudo que não agrada a Deus, quando a tempestade chega, está desesperado. Mas com Jesus, mesmo na tempestade, a gente tem um pouco de paz, temos toda a paz do mundo. Porque aqueles homens estavam inquietos, mas Jesus estava ali com eles. E Jesus reclamou da fé deles. Filipenses 4:6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. Quer dizer, em tudo vai orar, porque a graça de Deus vai atuar. Não fique inquieto, não, ore e adore. Olha, Jesus, eu estou muito inquieto, isso não vem de ti, tira isso de mim. Se a situação é tão difícil que deu medo, Senhor, tira esse medo de mim. Senhor, me dá paz nessa situação. Ele é o príncipe da paz. Lá em Jeremias 33:3 diz o quê? Clama a mim e te responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. Foi o que Jesus disse àqueles homens de pequena fé. Então vamos clamar, vamos pedir para o Senhor aumentar a nossa fé, porque quando a gente está clamando, Ele está do nosso lado. Ele estava nesse barco. Para terminar, 1 Pedro 5:7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Glória a Deus. Lance sobre ele a sua ansiedade, a sua inquietação. E ele tem cuidado de mim e de você e vai continuar cuidando. Mas em nome de Jesus, adore, em tempo e fora de tempo, e te cala e te aquieta. Porque, como diz Isaías 64:4, ele está trabalhando para aquele que nele espera. Esperamos, ele está trabalhando. Te cala e te aquieta. A paz do Senhor.